Pessoas queridas, tudo bem com vocês? Todos que participam da 10ª semana da Rede Pedagógica, que maravilha! Eu sou Juraci Silva, luthier, professor de musicalização infantil com especialização em neurociências. Primeiramente eu quero agradecer ao Edivaldo e todos os seus colaboradores por mais uma rica oportunidade de poder participar deste evento pedagógico que discute um tema tão importante e atual, e que é uma questão que é a questão da sustentabilidade, né? Eu quero aqui chamar a atenção dos colegas, de todos, sobre a importância que esse tema tem, porque fala a respeito da preservação do nosso planeta, que vem sendo discutida pela ONU e ambientalistas do mundo todo. O fato é que os resíduos plásticos estão sendo produzidos de maneira desenfreada e posteriormente descartados sem o menor cuidado no meio ambiente. E nós temos aqui dados da ONU que são assustadores, né? Que diz que 8 toneladas de plásticos entram nos rios e nos oceanos, destruindo a vida do mar e afetando os ecossistemas. Essa é uma grande preocupação, né, para as gerações vindouras. Então, diante dessa realidade, o mundo enfrenta um grande desafio com a degradação do meio ambiente, que precisa da nossa colaboração em relação a um consumo mais consciente e possíveis ações que nós podemos realizar para minimizar esse impacto no ambiente. Pessoal, nesta pequena apresentação eu pretendo mostrar para vocês um pouco do meu trabalho com a reciclagem de diversos materiais para confeccionar diversos instrumentos. Instrumentos esses que vão ser utilizados na musicalização, no meu caso como professor de musicalização infantil. É um trabalho que eu tenho explorado bastante durante esses anos, coletar e reciclar esses materiais para produzir esses instrumentos. E eu quero compartilhar com vocês um pouco desse meu trabalho, mas eu acho necessário a gente, antes de iniciar a nossa conversa, a nossa amostra do nosso trabalho, eu quero convidar vocês para a gente refletir um pouco, né, sobre o tema que estamos abordando, que é música, musicalização e sustentabilidade. Primeiro de tudo, existe uma diferença entre música e musicalização. É importante a gente ter em mente, né, essa diferença, porque a música é um meio de comunicação, a música é um veículo pelo qual nós podemos expressar sentimentos, né, e as experiências pessoais. Já no caso da musicalização, a gente pode entender que ela é uma área de estudos musicais que busca apresentar elementos que conduzem o aluno a uma compreensão, a compreender a linguagem musical e colocar esse aluno em contato com diversas manifestações musicais e diferentes culturas e épocas. Agora, essa palavra sustentabilidade, né? Falar sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade tem diversos conceitos. Ela é um valor que estabelece uma relação de interação com o meio ambiente. Ela também é tida como um valor relacionado ao desenvolvimento sustentável. Em outros termos também, ela é formada por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes que sejam ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Podemos dizer que ser sustentável significa não impactar negativamente no meio, ou se impactar, que seja sempre o mínimo possível. Na prática do fazer musical, onde que vamos reutilizar diversos materiais, né,
como eu falei para vocês anteriormente, materiais para a construção de instrumentos musicais. E que materiais são esses, pessoal? São muitos materiais, eu vou citar para vocês aqui alguns, mas existe uma relação muito grande desses materiais. Dos que eu mais uso é garrafa PET, papelão, isopor, cabos de vassoura, sobras de madeira, latinhas, né, latinhas metálicas, garrafas de vidro, canos de PVC, que mais? Uso também barbante, pedaço de corda, pedaço de tecido, sobra de madeira, de móveis que foram, né, jogados no lixo. E muito disso a gente aproveita para construir nossos instrumentos. Pessoal, nesse próximo slide diz assim: o fazer musical não está alheio ou excluído das pautas de sustentabilidade. Nós podemos entender que a sustentabilidade ela tem 3 grandes pilares. O pilar econômico, ambiental e social. Porém, nós vamos nos ater ao pilar ambiental, que trata do desenvolvimento sustentável, visando diminuir o impacto sobre o meio ambiente. E isso vai beneficiar os nossos filhos, né? A próxima geração. Os instrumentos que vão ser construídos com esses materiais são instrumentos inclusivos, a gente pode dizer assim, porque o material reciclável é um material que todo mundo pode coletar, né, na natureza, e assim está construindo esses instrumentos. Também pode ser utilizado tanto no trabalho de musicalização e até mesmo muitos desses instrumentos podem ser utilizados em apresentações performáticas. Vocês vão ver isso na minha mostra de instrumentos que eu vou posteriormente mostrar para vocês, né? Que é a partir de agora que eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, pessoal. É somente um pouco do meu trabalho, porque existe, acredito que eu já montei mais de 50 instrumentos musicais utilizando esses materiais que eu coletei na natureza, né? E aí eu vou mostrar um pouco desses instrumentos para vocês. Pessoal, vamos seguindo. Olha só, eu tenho aqui, ó, 2 imagens dos instrumentos que eu falei. O primeiro instrumento aqui da esquerda, a imagem da esquerda, vocês podem acompanhar aqui, ó, no cursor, é chamado kazoo. O kazoo é um instrumento de origem africana e ele é tocado aproximando dos lábios e você começa a cantar, e o instrumento produz um tipo de voz, né? Ele emite um som de uma voz rouca e você consegue trabalhar melodias, né? Dentro da musicalização você consegue trabalhar afinação de voz, você consegue trabalhar diversos conteúdos musicais com esse instrumento. Ele foi construído com um pedaço de garrafa PET, como vocês podem ver. E a boca do instrumento é justamente a boca da garrafa, né? Onde a gente reaproveita também a tampinha da garrafa, e aqui sobre a tampinha da garrafa tem um orifício no qual a gente faz o uso, onde a gente canta, né? Fazendo o uso do instrumento. Aqui abaixo tem outro modelo de kazoo que foi construído com outra garrafa de formato diferente. Aqui do lado direito eu apresento para vocês um instrumento que eu chamo de árvore de tamborim. Ele também foi construído com uma garrafa PET, né, daquelas menores, mas você pode utilizar garrafas maiores, né, e cortar essas franjas assim ao redor da garrafa. E como é que funciona, professor, esse instrumento? Ele funciona da seguinte maneira: você pega os 2 instrumentos
e faz a fricção um contra o outro. E aí o instrumento começa a produzir um som semelhante ao som da árvore de tamborins. Para quem não conhece, a árvore de tamborins é aquele instrumento que é composto por vários tamborins e ele fica preso num pedestalzinho. O pessoal das escolas de samba utilizam bastante esse tipo de instrumento chamado árvore de tamborim. E este instrumento, que eu também chamo de árvore de tamborim, ele produz justamente o som da árvore de tamborim. Muito interessante, né? Eu vou seguindo, pessoal, o próximo slide, ó. Mostrar para vocês agora, eu tenho aqui um instrumento na figura do lado esquerdo, que é uma maraca, né? Também foi construída com a garrafinha PET, aqui estava em processo de construção. O cabo também é construído com o corpo de outra garrafa PET, né? Aí a gente corta uma folha, enrola e introduz na boca da garrafa. E aqui, pelo próprio cabo, a gente introduz sementes que podem ser grão de arroz, feijão, outras sementes duras. E aí vai produzir o efeito, né, da maraca. Muito interessante. Temos aqui do lado direito um instrumento chamado clavas. É um par de clavas que foi construído reaproveitando uma sobra de cabo de vassoura. Professor, como é que você utiliza esses instrumentos na sua aula de música? Eu utilizo esse instrumento para trabalhar ritmo, no caso, tanto a maraca como o par de clavas, né? A clavas funciona batendo uma com a outra. E você trabalha a questão do pulso musical, você pode trabalhar o ritmo, você trabalha planejamento motor, né? Quando está se tratando da neurociência, você trabalha o foco atencional da criança, trabalha inúmeras questões. E para aqueles pedagogos de plantão, professor, como é que eu posso utilizar esses instrumentos, esse material, a partir de garrafa PET, né, para trabalhar outras disciplinas com o meu aluno? Por exemplo, eu já trabalhei com esse tipo de material, fazendo contação ao lado da professora, né, trabalhando questões pedagógicas. Ela está fazendo a contação de história e a gente consegue extrair o som desses instrumentos para imitar os sons do ambiente, né? E aí vai fazendo a sonorização da história. Muito bacana, muito legal. Pessoas, vamos seguindo em frente. Próximo slide, por favor. Nós vamos agora, do lado esquerdo, eu tenho aqui um tamborzinho de lata, né? E tenho as baquetas que eu vou utilizar para bater nesse tambor. Construído com palitos de churrasco. Pessoal que gosta de churrasco, ó, começa a guardar os palitinhos de churrasco, porque tem grande serventia na construção desse instrumento, né? E essa bolinha de madeira, onde é que você conseguiu? Eu reaproveitei daquele encosto que os motoristas usam, né? Aquele encosto que é feito com aquelas bolinhas de madeira. A gente vai lá e reaproveita aquele material, não joga no lixo, reaproveita, né? Eu tenho aqui do lado direito um instrumento muito interessante para os fonoaudiólogos que estão de plantão, né? Professoras que trabalham com a sala muito cheia e não conseguem equalizar o volume das crianças. Presta atenção! Esse instrumento aqui, ó, a gente chama ele de sussurrofone. Ele imita aquele telefone antigo, né? E aí eu coloco esse telefone nas mãos das crianças e peço para elas cantarem comigo. De repente todo mundo começa a falar bem baixinho, porque o sussurrofone, ele tem a propriedade de amplificar o som que a criança fala e se ouve. E quando ela se ouve, ela começa a baixar o volume de voz. É uma coisa instantânea, né? E esse instrumento é construído com material reciclável. Que material é esse? Cano de PVC. E essas fitinhas todo mundo já conhece, eu utilizo elas bastante para fazer a decoração dos instrumentos. Vamos seguindo o próximo slide, pessoal.
Do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, eu tenho aqui duas roletas, como vocês podem observar. Como é que você construiu essa roleta? Utilizando CD antigo. As pessoas estão jogando esse material no lixo, presta atenção. Vamos aproveitar o CD, ó. Ele serve para construir a minha roleta e trabalhar o nome das notas musicais, como vocês podem ver, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Professor de música que está de plantão. Professora que trabalha com alfabetização. A, E, I, O, U, trabalhando sílabas, trabalhando consoantes, pode trabalhar junção de sílabas para que a criança possa iniciar a leitura. E o que eu utilizei além de um CD para construir essa roleta? Utilizo tampinha de garrafa PET de várias cores, tamanhos e formatos. Dentro da tampinha você pode cortar o EVA, um círculozinho, e aí você escreve. Pode utilizar a roleta para trabalhar diversos contextos dentro da sala de aula. Muito legal, pessoal. Lado direito, eu apresento aqui para vocês um instrumento que eu construí, né, utilizando uma lata, um pedaço de cabo de vassoura e uma corda esticada. Aqui tem uma corda, pode ser de violão, pode ser de cavaquinho, pode ser uma corda de guitarra fora de uso. E aí você vai, ó, estica a corda, e esse instrumento a gente chama de monocórdio, porque possui uma só corda. Professor, eu consigo tocar com esse instrumento? Sim. Esse instrumento possui trastes, como vocês podem ver, ó, que foi construído com PVC. E aí, na medida que você vai apertando a corda e tocando na corda, vai produzindo melodias, né? E pequenas canções para trabalhar no contexto musicalizador. Pessoal, vamos seguindo em frente. Próximo slide. Eu apresento para vocês na figura do lado esquerdo o tambor totalmente reciclável. Esse tambor foi construído aproveitando o plástico do raio-x, pessoal. Ele está azul assim porque antes disso houve uma higienização, né? A gente pega a superfície do raio-x, faz uma limpeza, um bombril, com um detergente, até ele chegar nessa coloração transparente, azulada, né? Foi utilizado também aqui um pedaço de estrado de cama. Foi utilizado tampinhas metálicas para dar, que serve como as prateleiras lá do nosso pandeirinho artesanal. E se vocês repararem, foi utilizado também aquelas taxinhas que a gente usa para fixar anúncios no quadro, né? Vamos para a figura do lado direito. Eu tenho aqui, ó, uma caixinha amplificada que eu utilizava aqui no monitor do meu PC. Ia jogar fora, mas terminei desenvolvendo esse instrumento chamado Theremin. Professor, que instrumento é esse? Pessoal, Theremin é um instrumento que você consegue tocar sem nenhum contato físico. Como vocês podem observar aqui, ó, na superfície do instrumento existe uma abertura, né, circular, e aí você aproxima a mão daquela abertura. Quando você baixa a mão, o som fica bem agudo. Quando você suspende a mão, o som vai se tornando grave. E dessa forma o aluno consegue extrair pequenas melodias. Consegue trabalhar a questão de sons graves, sons médios, sons agudos. E consegue também utilizar este instrumento para a sonorização de historinhas. Ok? Vamos seguindo em frente. Próximo slide, eu apresento para vocês aqui, ó, a guitarrinha chamada Cigar Box, que foi construída com uma lata de solvente vazia. Eu fiz o braço da guitarrinha é todo construído com um pedaço de barrote.
E os trastes são essas divisões que tem no braço da guitarrinha, a gente chama de trastes. E esses trastes foram confeccionados com grampo de cabelo, pessoal. Todo material pode ser reaproveitado e dessa forma você vai estar dando a sua parcela de contribuição para preservar o nosso meio ambiente. Olha só, essa guitarrinha é a Cigar Box, né, modelo americano, mas aqui eu tenho uma versão brasileira construída por mim, né, de minha autoria. Essa guitarrinha eu utilizo bastante nas aulas e também já me apresentei fazendo diversas apresentações de palco, porque essa guitarrinha ela contém uma captação e ela contém aqui um botão de volume e você consegue ligar ela no amplificador e fazer a sua apresentação. Ela toca da mesma forma que uma guitarra profissional. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação, mas antes de tudo, eu tenho ainda aqui um instrumento muito interessante. Eu tenho aqui, ó, a roleta silábica. Foi construída toda reaproveitando material de sucata, material de garrafa PET, como vocês podem ver, ó. A roleta é toda formada pela tampinha PET, né? Aqui tem a garrafa PET que foi cortada, aquela parte, né, que a tampinha é rosqueada, e aí você consegue colar em cima de uma superfície de madeira. E aí no centro eu tenho um ímã, e nesse ímã eu tenho um outro ímã que quando você empurra para um lado ele começa a girar, e aí por isso que recebeu o nome de roleta silábica. Existem outras versões de roleta silábica, mas esta que eu desenvolvi, ela tem um grande diferencial porque você pode estar mudando as sílabas. Você pode trabalhar no lugar de sílabas nome dos animais ou figura dos animais, pode trabalhar a matemática, pode trabalhar a alfabetização. Existem muitas possibilidades de trabalho pedagógico com essa roleta que foi toda construída com material reciclável. Até mesmo essa alça aqui, ó, no canto inferior do instrumento, foi reaproveitada de um puxador do guarda-roupa que foi jogado no lixo. Pessoal, eu já começo a agradecer a vocês a atenção, né? E aqui eu quero expressar a minha gratidão mais uma vez, Rede Pedagógica e todo o público, todas as pessoas que estão empenhadas nesse projeto, né, da sustentabilidade. Professores, todas as pessoas que têm interesse de preservar o nosso meio ambiente, né, com pequenas ações que vão fazer enorme diferença para os nossos filhos, para as gerações vindouras. Muita paz, muita gratidão. Tchau, tchau. Ha ha ha!